Boa noite e boa tarde para meus alunos do terceiro ano, né? Turma vespertina e turma noturna, né? Então, hoje eu vou dar uma aula aqui para vocês do terceiro ano de Química. Para quem não assistiu nenhuma aula até agora, né? Está iniciando agora o seu ano letivo com a gente lá no terceiro ano. E quem já viu também vai ser importante porque vai dar uma revisada aí no que a gente começou a falar inicialmente de Química, tá? Então, eu vou fazer uma aula tranquila, recapitulando tudo que a gente viu, né? E levando até o momento atual, que é até essa semana, das atividades que foram dadas e o que a gente precisa compreender dessa fase inicial de Química, tá? Eu vou compartilhar aqui um materialzinho, que na verdade seria o nosso quadro digital, com vocês, para que a gente consiga visualizar isso daí, tá? Então, quando a gente falar reações de oxirredução, que é o primeiro assunto, né, que a gente vai trabalhar aqui no primeiro bimestre com vocês, isso vai servir de base, né, no primeiro bimestre, para a gente entender aqui o conteúdo de pilhas, né, que ele vai falar aí sobre pilhas, que seriam as reações de oxirredução, tá? Então, até a gente chegar lá em pilha, a gente precisa conhecer algumas coisas básicas desse assunto que a gente vai conhecer aí, tá? Então, quando a gente começou a falar de reações de oxirredução, eu fiz uma revisão aqui para vocês sobre átomo, tá? Eu fiz uma revisão rapidazinha de átomo, especificamente sobre a estrutura do átomo, tá? A gente fez uma revisãozinha da estrutura do átomo. E eu mostrei que o átomo, ele tem duas regiões importantes que a gente precisa compreender, tá? Tanto para a parte de física como de química, né? Que é a parte do núcleo e é a parte que a gente chama de eletrosfera, tá? Eu fiz uma revisão em cima disso daqui, tá? Então, a gente combinou, né, e relembrou que o núcleo, a gente tem duas partículas. A gente tem os prótons, que tem cargas positivas, e a gente tem os nêutrons, né, que tem cargas neutra, ou seja, zero, não apresenta carga. Né? A gente observou que eles têm massa de uma unidade, esse também tem massa de uma unidade. E eu posso calcular a massa de um átomo, né? É só somar aí o número de prótons mais o número de nêutrons. Foi o que a gente deu uma pré-revisada nisso daí. Então, o átomo ele tem um peso, uma partícula, etc. Tal. E na eletrosfera, que é uma região periférica, a gente tem aqui os elétrons, tá? Que nesse caso tem carga negativa. Só que a massa é 1 sobre 1840 unidade, a gente diz que a massa praticamente é desprezível, tá? Não quer dizer que é nula, é desprezível, tá? Não confunda esse negócio de nula com desprezível, quer dizer que ela existe, mas ela é tão pequena que a gente não leva em consideração. Tá? Então, a gente tem aqui o nêutron, que não tem carga nenhuma, a carga positiva e uma carga negativa. Na maioria das reações, o que a gente observou? Né, e observa, nas reações, o átomo, ele perde, tá? Ou ganha, nesse caso, elétrons, tá? Então, é importante que você entenda isso, tá? O átomo, ele ou perde, ou ganha elétrons, que são cargas, o quê? Negativas. Então, ou o átomo vai ter um excesso de carga negativa, porque ganhou elétrons, ou ele vai ter uma falta de carga negativa, porque perdeu elétrons. Então, isso é importante a gente compreender nisso daí. E aí você vê que nessa característica aqui, de perder ou ganhar, encontra-se os íons, que são átomos que perdem ou ganham, né? Então, a gente falou e relembrou dos cátions, que são átomos positivos, né? Que tem característica porque eles perdem elétrons, tá? Esse com um tracinho é a nossa representação para falar de elétron, tá? E a gente tem aqui os ânions, tá? A gente revisou isso também, ó. Os ânions têm carga, ó, negativa porque ele ganha elétron. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês relembrem de tudo que vocês já estudaram de química na vida, né? E quem nunca estudou, pelo menos comecem desse ponto de partida, que é importante, que o átomo ele pode perder ou ele pode ganhar elétrons. Ele nem perde próton, nem perde nêutron numa reação normal, não, a não ser que seja uma reação nuclear.
No caso das reações relacionadas ao que a gente trabalha, né, e vai ver aqui no primeiro bimestre, não tem nada a ver de perder prótons ou nêutrons. Aí só se for fissão ou fusão nuclear, reações que envolvem o núcleo, que são reações dispendiosas de energia, que isso não acontece naturalmente. Átomo está doando próton ou nêutron naturalmente na natureza, né? Só algumas espécies que são radioativas, que conseguem eliminar, emitir algumas partículas diretamente do seu núcleo. Mesmo assim, para estar emitindo prótons e nêutrons é mais complicado, tá? Mas, de um modo geral, as reações químicas, o átomo ou ele perde ou ele ganha elétron. Aí entra enferrujar, não enferrujar, reagir, mudar de cor, apodrecer, né, ganhar elétrons, uma planta se desenvolver, todas as reações químicas da fotossíntese, reação química na indústria, tudo é perdendo ou ganhando aí elétrons. Então, a gente trabalha sobre duas logísticas. O átomo ele pode sofrer oxidação, tá? Que ocorre, nesse caso, quando perde elétrons, certo? Então, o átomo ele pode perder elétrons, e aí ele vai receber o nome de oxidação. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui, um átomo de cálcio que estava carga zero, tá? E ele agora ficou carga, por exemplo, mais 2. O que aconteceu? Ele perdeu, nesse caso aí, elétrons. Então, a gente tem essa estrutura que a gente precisa observar. Então, aqui está acontecendo o quê? Uma oxidação. Esse átomo ele está perdendo elétrons. Outra coisa que pode acontecer na química é um processo chamado redução. Tá? Aí você diz, o que seria redução? Né? Uma redução ocorre, da oxidação, ocorre quando o átomo, nesse caso aqui, ele ganha, tá? Elétrons. Então, se a gente observar aqui, eu posso ter situações, por exemplo, se eu pegar o oxigêniozinho aqui, que tem carga zero, ó, ele pode passar para a carga menos 2. Então, eu saí aqui de uma condição de redução. Então, esse átomo, ele ganhou o quê? Elétrons. Então, na natureza, ou o átomo perde, ou o átomo ganha elétrons. Então, quando você diz assim, eu tenho uma reação, quando você tem uma reação de oxirredução, tá? Oxirredução quer dizer que está acontecendo aqui simultaneamente, tá? Um átomo está perdendo e o outro está ganhando, então está ocorrendo simultaneamente aqui uma transferência de elétrons. Então, o que está acontecendo aqui, ó, é uma transferência de elétrons. Então, por que a gente diz assim uma transferência? Né? Porque sempre que você tem um átomo perdendo, alguém está ganhando. Sempre que tem alguém ganhando, alguém está perdendo. Então, na natureza, não tem muito essa questão de arrodear, de tornar isso difícil, não. Consegue-se sim fazer isso, e é tranquilo com relação a esse procedimento, tá? Então, o aluno tem que entender e tem que compreender esses mecanismos, tá? Por isso que, o que a gente estuda inicialmente? A gente estuda inicialmente o cálculo do NOx, tá? Então, a gente estuda aí o chamado cálculo do NOx, que esse cálculo do NOx nada menos é do que calcular, NOx significa carga, tá? A carga do átomo, tá? Então, os átomos têm carga? Tem, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Ó. Se você pegar, por exemplo, sódio mais, o que você observa aqui? Que esse mais aqui que ele está falando é a carga do átomo. Carga dele, mais um. Se você pegar aqui, ó, mais 2, a carga desse elemento, ó, mais 2, está mostrando que ele perdeu 2 elétrons. Se você pegar aqui, por exemplo, alumínio, ó, mais 3, está dizendo aqui que ele perdeu, ó, 3. Bem como eu posso pegar aqui, ó, um composto e colocar assim, ó, F-, estou mostrando aqui que ele está ganhando aqui, ó, um elétron. Eu posso pegar aqui também o oxigênio e colocar assim, ó, menos 2. Está mostrando que ele ganhou 2 elétrons. E assim, sucessivamente. Então, essa carga aqui, que ele está falando, a gente chama de inox.
tá? Então, seria a carga do elemento químico. Então, qual é o NOx do oxigênio? -2. Qual é o NOx, né, do flúor? -1. Qual é o NOx do alumínio? +3. Qual é o NOx do cálcio? +2. Qual é o NOx do sódio? +1. Mas isso eu posso ter átomo isolado e eu posso ter átomos, ó, combinados. Por exemplo, eu posso ter aqui sódio, nitrogênio e oxigênio em uma mesma molécula, tá? Então, eu posso ter isso aí na molécula. Como é que a gente calcula isso aí na molécula? Aí a gente falou e mostrou para vocês uma regra, que é a regra para cálculo, tá? Do NOx. Tá? Então, eu vou explicar aqui como seria essa regra para a gente calcular aí, esse NOx. Então, são 9 regras, tá? Que a gente praticamente tenta entender, né? São 9 regras. Não se assuste que essas regras são bem simples, fáceis e sossegadas. Dá para o aluno aí tirar de letra. Vou mostrar isso para vocês, tá? Então, vamos falar aqui da regra. Como seria essa regra? Vamos lá, vamos falar. Primeira regra, ele fala assim, ó. Qualquer elemento da família 1A possui NOx igual a +1. Então, a gente tem a primeira regrazinha. Qualquer elemento que está na família 1A possui aí uma carga igual a +1. Como é que você vai saber isso? Lá na tabela periódica, a tabela periódica ela é mais ou menos assim, ó, ela tem mais ou menos esse esqueminha, ó. Um quadrado maior, e você tem aqui 2 quadradozinhos, que aqui a gente consegue representar para vocês. E aqui a gente tem as famílias, tá? Cada tracinho desse aqui é uma família. E na família a gente tem características semelhantes. Então, se você pegar a coluna dessa aqui, que é uma família, todos os elementos deles aqui vão ter. Esse caso aqui é a família 1A, por exemplo, tá aí. Na sequência aqui a gente tem 2A e depois a gente tem aqui a família 3A. A família 3A, ela tá aqui, ó. Então, você vai pegar uma tabelinha periódica e vai conseguir achar aí. Família 1A e 2A estão aqui, as duas primeiras, e a outra aqui. Por que eu coloquei essas outras duas? Porque são as duas regras que tem, ó. Se você pegar elementos da família 2A, eles possuem aí, ó, NOx, nesse caso aqui, igual a +2. Então, eu tenho uma carga +2 aí. Isso é uma característica aqui dessas famílias, tá? Então, primeira regra, se você olhar qual é o elemento químico, olhar na tabela periódica, observar que ele está na primeira coluna 1A, a carga é +1. Se ele estiver na segunda, a carga dele é sempre +2. Isso é fixo, tá? Não muda. Do mesmo jeito, se você pegar a família 3A. Você pegar a família 3A possui NOx, tá? Igual aí a +3. Então, a gente tem aqui NOx, que são chamados de NOxes fixos, tá? Não vão variar esses NOxzinhos aí. Essas cargas, elas não vão variar. Isso é importante, tá? Quarta regra, aí a gente diz o seguinte: hidrogênio possui, tá? Nesse caso aqui, NOx, que é a carga, né? Igual a +1. Então, o hidrogênio, ele tem um NOx igual a +1 na maioria dos casos, tá? Ele só tem uma exceçãozinha aqui. Uma exceção é que se você tiver metal ligado com o hidrogênio, né, nesse caso aqui, o hidrogênio ele vai apresentar um NOx aí igual a -1, tá? Mas aí você diz, a maioria, tá? A maioria dos compostos que você vai ser submetido nos vestibulares é NOx +1. Mas pode aparecer que o cara coloca aí um NOx -1, pode. Aí você já sabe, verifica aí. Se for um metal, aí a gente chama isso metal
junto com o hidrogênio, a gente chama isso de hidretos. A gente chama de hidretos metálicos, tá? É um metal ligado com hidrogênio. Bem tranquilinho. Quarta regra, já vai embora aí, ó. Quinta regra, não se assuste quando eu for fazer isso na prática, vocês vão ver como é bem simples, bem tranquilinho aí. Não vai ter bicho de sete cabeças, tá? Quinta regra, ele coloca o seguinte, ó. O oxigênio possui NOx igual a -2. Aí o mesmo raciocíniozinho aí do hidrogênio. Opa, aqui é a maioria dos casos, tá? A maioria dos casos vai ter isso daí. Mas tem algumas exceções, aqui tem. Aí tem duas exceções. As exceções é, se ele falar de peróxidos, nos peróxidos é -1, tá? Então ele vai dizer lá, considerando o peróxido, tal, ou se ele estiver falando de superóxidos, o NOx é -1,5, tá? Se tiver nessas duas situações. Sexta regra do NOx, ele coloca assim, ó, substância, tá? Substância simples possui NOx igual a 0. Tranquilo? Então a gente tem aqui, ó, o NOx igualzinho aqui a 0 quando você tem uma substância simples. Aí o aluno às vezes fica na dúvida, professor, o que é uma substância simples, né? Substâncias simples são substâncias formadas por átomos iguais, tá, ó, ou sozinho, tipo hidrogênio, oxigênio. Se a substância for, se o átomo estiver sozinho ou ligado a uma substânciazinha, o mesmo átomo é igual, né? Você teria aí uma substância aí com NOx igual a 0. Sexta regra, né? Sétima regra, ele diz assim: o somatório dos NOx de uma molécula neutra é sempre igual a 0, tá? Então, o somatório dos NOx de uma molécula neutra é sempre igual a 0. Eu vou mostrar isso para vocês. O que seria uma molécula neutra? É uma molécula que não tem carga, tá? Exemplo disso daqui, você tem uma molécula que não tem carga em cima. Então, ela vai aparecer apenas os átomos aí, as moléculas sem carga, tá? Oitava regra, o somatório, tá? Dos NOx, nesse caso aqui, de uma molécula com carga, nesse caso aqui, é sempre igual à carga da molécula. Sempre igual à carga da molécula. Aí você diz, e como seria essa molécula com carga? A gente coloca aqui, ó, SO4 menos 2, por exemplo, NO3 menos, CO2 menos 2, aliás, CO3 menos 2, e assim sucessivamente. Então, se você somar aqui todos os NOx, teoricamente teria que ser igual a -2, teria que ser igual a menos, teria que ser igual a -2. Ah, essa seria a oitava regra. E a nona regra e última regra, família 7A possui NOx, tá? Igual aí a -1. Então, a gente tem aqui, é lógico que essas famílias 7A, você vai olhar lá na tabelinha periódica, igual aquele outro lá. Então, eu vou fazer aqui uns exemplos de como a gente calcula esse NOx aí, para vocês verem isso daí, tá? Então, eu vou colocar aqui como exemplo o seguinte, ó. Calcule
o NOx das substâncias abaixo. Então, a gente vai calcular isso daí. Eu vou colocar aqui, começar, é lógico, com o primeiro exemplozinho, tá? Vou colocar assim. Imagine que você tem essa substância, ó, Al mais 3. Então, eu peguei aqui uma substância que tinha uma carga, já, ó. E é uma substância, tá vendo? Letra maiúscula e minúscula, é uma substância que já tem uma carga. Então, nesse caso aqui, eu não preciso calcular, ó. Já é o seu NOx, a sua carga. NOx mais 3. Mas se você pegar, por exemplo, uma substância que tem mais de um elemento químico, aí você vai fazer o seguinte raciocínio. Aqui em cima, você observa que não tem carga nenhuma, tá vendo em cima? Então, você vai somar todos os NOx e isso tem que ser igual a zero. Na regra, você vai ver que o oxigênio tem carga menos 2. Então, você vai multiplicar esse número por esse 3 que está aqui, ó. Vai multiplicar. Então, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. O hidrogênio tem na regra e a carga é mais 1. Então, você vai multiplicar mais 1 vezes a quantidade de hidrogênio, que é 1. Então, vai dar mais 1. E você vai escolher um número para colocar aqui no meio, tá? E esse número que você vai colocar aqui no meio, ele tem que ser um número que, quando você coloque aqui, o somatório dê zero. Tá? Então, ó, se eu tenho menos 6 e tenho mais 1, para dar zero, eu tenho que colocar que número aqui dentro? Mais 5, porque vai ficar mais 5 com mais 1, mais 6, menos 6, zero. Então, seria a carga dessa substância, ó, mais 5. Vou colocar outro exemplo para a gente fazer aqui, ó. Imagine essa substância, H2CO3, ó. Você observa aqui a seguinte situação, ele não tem nenhuma carga aqui em cima, tá vendo? Ó? Então, o somatório tem que ser igual a zero. O que é que você faz? O oxigênio aqui tem na regra, que vale quanto? Menos 2. Então, eu vou multiplicar menos 2 vezes 3. Então, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. A regra tem hidrogênio, que a carga é mais 1. Então, mais 1 vezes 2, né, vai multiplicar esse mais 1 vezes esses 2 aqui. Então, vai dar mais 2. Então, eu vou ter que escolher um número para colocar aqui, para que somado dê zero. Então, se você olhar aqui, eu tenho menos 6 e tenho mais 2. Para dar zero, falta mais 4, porque aí vai ficar mais 4 com 2, 6. Então, outra dica que a gente pode dar é o seguinte, ó. Eu não tenho o número 6 aqui, então eu tenho o número 2, ó. Para ficar igual a 6, falta o número 4. E o número 4, o quê? Positivo, porque eu estou completando o número aqui, ó, mais 2 com mais 4, mais 6, para dar zero, menos 6. Vamos fazer aqui outro. Imagine você ter essa moléculazinha aqui, ó, CO2. Qual é o raciocíniozinho aí? Não tem nenhuma carga aqui em cima, tá vendo? Então, o somatório é igual a zero. Oxigênio tem na regra, que é menos 2. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Para dar zero, tu já sabe aí, ó. Ah, para dar zero, professor, basta colocar o número 4, mais 4. Pronto, achei a carga dele. Sempre esses números é a carga do que está faltando. Então, isso é calcular o NOx que a gente viu. Outra coisa importante, que eu vou colocar aqui na letra E, é se você tiver carga. Ó. Por exemplo, SO4 menos 2. Então, aqui, agora eu tenho uma carga. Que carga é essa? É uma carga menos 2. Ó. Então, o somatório tem que ser igual a essa carga, que é menos 2. Eu vou fazer de azul aqui para não confundir. O oxigênio tem na regra, que é menos 2. Então, vai ser menos 2 vezes esse 4 que está aqui. Vai dar quanto? 2 vezes 4, menos 8. Qual é o número que eu coloque aqui para que somado aí sobre menos 2? Então, eu tenho que colocar um número mais 6, ó, porque se eu fizer o jogo de sinal, vai sobrar 2. Então, o NOx desse aqui é mais 6. Se você tivesse, por exemplo, ó, PO4 menos 3, como seria o raciocínio? Vamos lá. Aqui ele tem uma carga, então o somatório tem que ser igual a essa carga que já possui aí, ó. Não é um átomo só, ele está dando da molécula. Então, já achei isso daí. Vou aqui agora e vou pegar o oxigênio. O oxigênio tem na regra que é menos 2. Vou multiplicar por 4, vai dar quanto? Menos 8. Então, que número eu coloco aqui, porque só tem outro elemento, para que somado sobre menos 3? Então, eu vou colocar aqui mais 5. Então, ó, a carga aí é mais 5.
Esse número vem da onde, né? De onde vem esse número, né? Esse número aqui é você quem vai escolher e dizer. Ah, eu quero que seja esse número, eu quero que seja aquele outro número, e assim sucessivamente. Então, foi isso que a gente estudou, pessoal, seguindo a regra, né? Você vai precisar seguir a regra e uma tabelinha periódica, e aí a gente viu isso até agora em química, né? Que é a parte básica para a gente começar a entender, a estudar as pilhas, os comportamentos, que será a minha próxima aula. Tranquilo? Então, pessoal, isso foi a aulinha de hoje, essa aula do terceiro ano, para que vocês, em cima disso, consigam responder lá aquelas atividades que eu passei para vocês. Ok? Então, vou interromper aqui e até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço.